Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. Olá, boa tarde a todos. A semana passada nós voltámos à Epístola aos Colossenses para vermos algumas implicações do facto de já termos ressuscitado com Cristo. Como eu lembrei na altura e voltei a falar durante a semana, pode parecer estranho afirmar que já ressuscitamos quando nós ainda não morremos. Mas esta é uma verdade que faz a diferença entre seguir a Cristo ou praticar uma religião. A religião, como o próprio nome indica, é sempre uma tentativa de encontrar o caminho para Deus, ou de tornar a divindade ou as divindades favoráveis a nós, humanos. Seguir a Cristo é outra coisa. Seguir a Cristo é percorrer o caminho que Deus já abriu para nós. E é fácil entender porquê. Jesus, diz a Bíblia, é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, se eu estou no caminho, já estou a viver a vida da eternidade, porque Cristo já me garantiu a vida eterna. Em Mateus 19, versículo 29, nós lemos que, são palavras do Senhor Jesus, todo aquele que tenha deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por minha causa, há de receber 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Portanto, a afirmação do apóstolo Paulo faz todo o sentido. A nossa conversão e posterior confirmação pelo batismo é, de facto, morrer e ressuscitar, no sentido de que o nosso encontro com Cristo é ressuscitar para uma nova vida. E isso muda tudo. Como vimos na semana passada, muda a nossa perspectiva. Deixa de ser uma perspectiva terrena para ser uma perspectiva celestial. Deixa de ser a nossa vida para passar a ser a vida de Cristo em nós. Muda também a nossa conduta, que tem que deixar de ser mundana e caracterizada por imoralidade sexual, devassidão, paixões desordenadas, maus desejos, cobiça, que é uma espécie de idolatria, para passar a ser caracterizada por compaixão, bondade, humildade, modéstia, paciência. Mas as palavras do apóstolo Paulo não se ficam por aqui. E hoje nós vamos olhar para o resto do texto com mais atenção.
E a minha proposta é que observemos o contraste entre estas duas condutas, entre estes dois tipos de comportamento. Enquanto preparava esta mensagem, eu fiquei bloqueado. Fiquei bloqueado ao comparar estas duas listas, porque não encontrava paralelo entre elas. Mas, ao mesmo tempo, intrigava-me o facto de ambas as listas terem 5 itens. Então tive que orar e, depois de orar, fez-se luz. E eu vou explicar. Eu estava a ver se havia ligação entre imoralidade sexual, que é o primeiro item da lista, da lista que caracteriza a velha vida, ou a vida mundana, e o primeiro item da segunda lista, que caracteriza a vida da ressurreição, a nova vida em Cristo. E pensei, o contrário de imoralidade sexual deveria ser fidelidade conjugal, já que a palavra usada no grego é a palavra porneia, que na nossa linguagem tem várias traduções possíveis, uma vez que nós temos palavras distintas para cada tipo de porneia. Pode ser prostituição, que é a tradução da versão de Almeida revista e atualizada e também da corrigida, mas também pode ser adultério, fornicação, incesto, homossexualidade, pornografia, etc. A lista pode ser longa, mas não interessa para o caso, porque todas estas práticas se incluem naquela que é a opção da tradução que nós usamos na Bíblia para todos. Ou seja, imoralidade sexual. Ora, considerando que na Bíblia o sexo e o prazer que lhe está associado é um dom de Deus, mas só é lícito no contexto de uma união matrimonial entre homem e mulher, o lógico seria que o primeiro item da lista fosse fidelidade conjugal. Mas não é. O primeiro item da segunda lista é compaixão, que é também uma palavra cheia de significado e que, na tradução mais antiga, é traduzido por entranhas de misericórdia. O mesmo se passa com a segunda palavra, devassidão, ou na outra tradução, impureza. Logo, o lógico seria encontrar na segunda lista algo como pureza ou alguma coisa do género. Também para paixões ou apetites desordenados seria contenção ou sobriedade. Para maus desejos ou vil concupiscência seria bons desejos, mente pura. E cobiça ou avareza seria generosidade. No entanto, a segunda lista fala-nos de compaixão, ou noutra tradução, de entranhas de misericórdia, que é uma característica interna, interior do nosso ser. Fala-nos de bondade ou benignidade, que também é algo que vem cá de dentro. E o mesmo para as restantes palavras. Humildade, que é uma atitude de coração, modéstia ou mansidão, e paciência ou longanimidade, que é uma palavra que eu gosto porque o som dela e o tempo que leva a dizer ajuda a expressar este sentimento de alongar o nosso ânimo. Foi então que eu percebi. Isto tem a ver com a perspectiva de que eu vos falei na semana passada. É uma perspectiva terrena ou uma perspectiva celestial? Ora vejam, todos os itens da primeira lista têm a ver com o que nós fazemos. Imoralidade sexual é algo que fazemos, que praticamos. Devassidão também.
Apetites desordenados? Também. Cobiça ou avareza? Tudo isto são coisas que têm um resultado visível, palpável. São do domínio do terreno. Agora vejam a segunda lista. Tudo tem a ver não com o que fazemos, mas com o que somos. Somos compassivos, somos bondosos, somos humildes, somos mansos ou modestos, somos pacientes, noutra tradução, longânimos. Todas estas são atitudes do nosso interior. Não são palpáveis. São do domínio do celestial, do imaterial, do eterno. Agora, entre uma e outra lista, entre a lista do versículo 5 e a lista do versículo 12, existem instruções bem práticas, igualmente contrastantes, daquilo que nos devemos libertar para aquilo que devemos interiorizar. Versículo 8. Mas agora deverão libertar-se de tudo isto, das atitudes de ira, de irritação, da malícia, da blasfémia e das más palavras que possam sair da vossa boca. Ora, aqui está mais uma lista. Desta vez, uma lista de atitudes de que nos devemos libertar. Ira, e a sua versão mais suave, a irritação, segundo esta tradução, porque na tradução da Almeida Revista e Atualizada é cólera, que é mais forte. Da malícia, que é mais subtil, e das suas versões mais agrestes, que são a blasfémia, ou a maldicência, como traduz a versão mais antiga, e as más palavras, que até é uma tradução suave, porque a tradução mais antiga diz palavras torpes ou linguagem obscena, ou seja, palavrões. Mas temos mais. No versículo 9 acrescenta: não mintam uns aos outros, porque já são pessoas diferentes. Diferentes do que eram e deixaram-se de velhos comportamentos. Então podemos acrescentar mais um item à lista. O quinto, a mentira. Mais uma coisa de que nos devemos libertar e que pertence aos velhos comportamentos e que não é compatível com esta nova condição, como diz o versículo 10. Foram renovados de acordo com a imagem do próprio Deus e criados por Ele para o conhecerem. Esta é forte. Ao ressuscitarmos com Cristo, estamos a falar da conversão que testemunhamos publicamente através do batismo, operou-se em nós esta coisa incrível. Voltamos à condição humana antes da queda. Criados à imagem do próprio Deus. Criados para o conhecermos. E isto é único, irmãos. É isto que nos faz diferentes dos incrédulos. Temos agora as condições para sermos diferentes deles. Coisa que os incrédulos não têm. Eles podem até ter boas intenções e lutarem para terem uma vida moralmente correta. Mas não conseguem, porque estão presos a uma natureza caída que herdaram de Adão e Eva. Nós não. Ao ressuscitarmos com Cristo, operou-se em nós esta transformação que nos reconduz à situação de que Adão e Eva desfrutavam antes da queda. Foi restaurada em nós a imagem do próprio Deus. E para terminar, vamos ao último item desta lista prática e mais objetiva. A xenofobia, ou racismo, se quiserem. Está no versículo 11. Assim
não se voltará a pôr mais a questão de ser ou não judeu, de estar circuncidado ou não, de ser ou não civilizado, estrangeiro, escravo ou livre, pois Cristo é tudo e está em todos. Na verdade, isto é muito mais do que libertar-se da xenofobia. Isto é libertar-se também do racismo e de todas as formas de discriminação, sejam culturais, sejam sociais, sejam educacionais, o que for. Tudo está incluído aqui. Em Cristo, todos são incluídos. É triste ver como a natureza humana decaída tem esta tendência para a discriminação. Ela revelou-se mais uma vez nesta crise do Covid-19. Revelou-se com a expulsão dos ciganos nómadas que ninguém quer por perto, ou com o apedrejamento dos idosos infectados, transferidos para outra localização, ou dos escritos nas portas e nos carros dos profissionais de saúde para que não voltem a casa para não infectarem os vizinhos, ou aqui bem perto, sim, na nossa vila, as conversas veladas entre dentes. Não, irmãos, não. Na conduta da ressurreição não se voltará a pôr mais esta questão de discriminação. O versículo 12 diz: uma vez que são o povo santo de Deus, escolhido e amado por Ele, a vossa conduta deve ser marcada por compaixão, bondade, humildade, modéstia e paciência. E tal como fomos instruídos sobre os aspectos práticos da conduta a abandonar, o apóstolo Paulo também faz o mesmo para a nova conduta a adotar a partir do versículo 13. Ajudem-se uns aos outros, e se alguém tiver razão de queixa contra o outro, deve perdoar-lhe. Os dois primeiros itens para esta nova lista são ajuda e perdão. Ou seja, como é que a nossa nova conduta se revela na prática? Como é que aquelas características do versículo 12, que definem o que somos, se manifestam na prática? Ora, aqui está. Em ajuda mútua. Ajudem-se uns aos outros. Estão a ver porque é que eu vos dizia aqui há umas semanas atrás que devíamos preparar a nossa comunidade para responder à crise que inevitavelmente se ia seguir a esta crise sanitária que nós estamos a viver? É que isto é o que nós somos. Na nova natureza que temos em Cristo, nós somos compassivos, nós somos bondosos, nós somos humildes, nós somos mansos, nós somos pacientes, longânimos, nós somos isto. Logo, a forma de manifestarmos isto é ajudarmos-nos uns aos outros. Podemos discutir como é que essa ajuda pode ser dada. Se deve ser, ou quando deve ser assistencial, ou quando deve ser estimuladora ou empreendedora. Ou seja, quando é que devemos dar o peixe e quando é que devemos ensinar a pescar. E nessa discussão, nessa tarefa de ajuda mútua, pode ser que fiquem algumas razões de queixa. E é aí que entra o segundo item da nossa lista, o perdão. Se isso acontecer, era bom que não acontecesse, mas acontece. Então, quando acontecer, perdoem. E o resto deste versículo 13 remete-nos para a oração do Pai Nosso que o Senhor Jesus nos ensinou. Assim como o Senhor vos perdoou, também se devem perdoar uns aos outros. Todos sabemos que isto não é fácil. Por isso, o apóstolo Paulo apela a um ingrediente que torna este perdão possível.
e é o amor. Diz assim no versículo 14: acima de tudo, tenham amor uns pelos outros, pois é isso que nos une perfeitamente. E é isto que torna possível o terceiro item da nova lista: a paz de Cristo. Uma paz a que fomos chamados para formarmos este um só corpo que é a Igreja, a noiva de Cristo. Versículo 15: reine nos vossos corações a paz de Cristo, para a qual Deus vos chamou, para formarem um só corpo e sejam agradecidos. O quarto e o quinto itens estão no versículo seguinte, o versículo 16. Vamos ao primeiro. Que a mensagem de Cristo viva nos vossos corações em toda a sua riqueza. Procurem instruir-se e animar-se uns aos outros com muita sabedoria. Instrução é o quarto item. Não é uma instrução qualquer. E nem é só intelectual. Para já, é uma instrução na palavra de Deus. Ou como diz o versículo, na mensagem de Cristo. E depois, é uma instrução com efeitos práticos. Animarmos, ou noutra tradução, aconselharmos uns aos outros. A quinta é o louvor. A segunda parte do versículo 16 diz: cantem salmos, hinos e cânticos inspirados, louvando a Deus de todo o coração. Acho que não é preciso explicar a importância que os cânticos têm na vida da nossa comunidade e na adoração a Deus. Se há uma coisa que caracteriza o cristianismo, sobretudo na versão protestante e evangélica, é o papel da música e o louvor a Deus através desta forma de expressão. Por isso, eu sou grato a Deus por pessoas como o Cosmin e a Lúcia, que têm este ministério de nos conduzir à adoração a Deus através de cânticos e hinos inspirados. E finalmente o último item desta lista, no versículo 17. Gratidão. Tudo o que disserem ou fizerem, seja em nome do Senhor Jesus e por meio dele, agradeçam a Deus Pai. No versículo 15, o apóstolo Paulo já tinha apelado à gratidão e agora volta a fazê-lo no versículo 17. Não vou adiantar muito sobre isto porque nas mensagens das últimas semanas nós já ouvimos sobre isto. Mas quero realçar a importância de, em última análise, seja o que dizemos, seja o que fazemos, passe por este filtro, em nome do Senhor Jesus. No lugar de Jesus. No lugar de Jesus, o que é que ele faria? O que é que ele diria? Pois isso é o que devemos dizer. É isso que devemos fazer. Eu tenho noção que esta mensagem de hoje é um pouco do tipo comida pesada. Por isso vai exigir uma digestão mais demorada. Então, voltem a ler o texto durante a semana, estejam presentes numa das nossas reuniões do meio da semana, ou quarta, ou quinta, e lembrem-se, é esta nova vida, vivida na prática, que tornará visível a pessoa de Cristo no nosso meio, que atrairá outros a que se tornem também seguidores de Jesus. Que Deus vos abençoe. Uma boa semana para todos. Para os montes olharei, meu socorro de onde vem? Quem criou os céus e a terra é quem me guarda também. Para os montes olharei, meu socorro
Senhor que fez os montes é o meu Senhor também. Aleluia, 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 aleluia. Para os montes olharei, meu socorro de onde vem? Quem criou os céus e a terra é quem me guarda também. Para os montes olharei, meu socorro de onde vem? O Senhor que fez os montes é o meu Senhor também. Aleluia, 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 aleluia. Quem criou os céus e a terra é quem me guarda também. Amém. Quem criou os céus e a terra é quem nos guarda também. Que assim seja esta semana, que o Senhor nos guarde e que possamos sentir essa proteção, esse amor que vem desse Senhor que criou os céus e a terra e que criou a nós também. Mas antes quero orar, e não sei se a nossa irmã Rosária já tem som desta vez, já, então é ela que eu vou pedir que ore, para que o Senhor realmente nos guarde durante mais uma semana, nos proteja e que possamos sentir-nos bem, tranquilos, sabendo que o nosso socorro vem do nosso Deus. Vamos orar. Já que nós não conseguimos ouvir a oração da Rosário, eu vou terminar com uma breve palavra de oração. Nosso Deus e Pai, agradecemos por esta oportunidade de estarmos juntos e apesar das dificuldades que enfrentamos, da impossibilidade de estarmos juntos e também algumas falhas que ocorrem nestas ferramentas que estamos a usar, apesar de tudo isso, nada disto impede a alegria que sentimos em estar na Tua presença, em poder partilhar estes momentos com os nossos irmãos e amigos na fé. E eu te peço ao Senhor que durante esta semana nos continues a proteger, que a Tua palavra continue bem viva nas nossas mentes e que possa atingir os nossos corações e ser posta em prática através das nossas vidas, das nossas mãos, dos nossos pés, das nossas bocas. Que ao Senhor, em todas as situações, o Teu amor seja visto em nós, seja pelo que falamos, seja pelo que fazemos, seja pela forma como vivemos. Que Tu abençoes a cada um dos Teus filhos durante esta semana e que a Tua graça e a Tua paz, a consolação do Espírito Santo, esteja com cada um de nós, desde agora e para todo o sempre. Amém.